Olá pessoal, então vamos, como eu falei com vocês, dar continuidade, à nossa discussão a respeito da teoria do orbital molecular. A gente interrompeu a última aula, para não ficar muito comprida. Então, só para poder fazer uma breve revisão, na última aula, então, nós nós começamos a discutir os modelos, ou a teoria do orbital molecular, que é uma teoria em que diz que quando eu combino, então, faço a combinação linear aí entre duas funções de ondas, essas combinações, essa combinação aqui, vão me gerar duas outras funções de onda, chamadas agora de orbitais moleculares, em que eu posso ter aí a contribuição positiva dessas funções de ondas, ou contribuições construtivas, e posso ter contribuições destrutivas, que o menos, em que eu vou ter então uma região que desfavorece uma ligação química. Nós vimos que então podemos representar esses orbitais moleculares formados a partir de diagramas de orbitais moleculares, que são esses diagramas que estão aqui embaixo, em que eu vou formar então um orbital ligante e um orbital antiligante, sendo que os orbitais ligantes favorecem a ligação e os antiligantes desfavorecem a formação da ligação química. Vimos também a questão da ordem de ligação, que é basicamente um parâmetro que nós temos para poder estimar o comprimento de uma ligação, tá? Se uma ligação ela é mais curta ou mais comprida, a energia da ligação, em que nós vimos que a ordem de ligação é dada então pelo número de elétrons ligantes menos o número de elétrons antiligantes dividido por 2. E que ela pode ter uma relação aí com ligações simples, duplas e triplas, que é um tipo de ligação que nós aprendemos lá quando a gente discutiu estruturas de Lewis. Sendo que, então, quanto maior for essa ordem de ligação, menor vai ser o comprimento da ligação, a ligação vai ser mais curta, tá? Então, quanto maior a ordem da ligação, é como se aquela ligação fosse mais forte, tá? Mais intensa. Então, o comprimento da ligação vai ser menor e a energia da ligação vai ser maior, a energia da ligação, tá? Vou pôr assim por enquanto. Então, ou seja, quanto maior a ordem de ligação, mais intensa é a interação, então menor vai ser o comprimento dela, ou seja, menor vai ser a distância entre os dois núcleos que estão fazendo essa ligação química, e maior vai ser a energia da ligação, ou seja, maior vai ser a energia necessária para quebrar essa ligação química. É claro que não há uma relação direta, Eu posso ter aí vários elementos, várias moléculas, por exemplo, vai ter ordem de ligação 1. Não quer dizer que o comprimento de ligação e a energia de ligação delas vão ser a mesma, tá? É apenas um parâmetro, tá ok? Para a gente poder fazer certas comparações, Na verdade, a energia de ligação e o comprimento de ligação vai depender aí do grau de penetração, desses orbitais atômicos. Vai depender também da carga nuclear, Então, ou seja, tem outros parâmetros aí que vão ter que ser levados em consideração para determinar de fato o comprimento de uma ligação, a energia de uma ligação, tá? Aqui não está no escopo dessa disciplina também de fazer essa discussão aqui não. Então, continuando a nossa discussão, vamos discutir aqui, entrando hoje, agora, nesse vídeo, para discutir moléculas de atômicos então, do segundo período, Então nós vamos priorizar, tá, as moléculas do segundo período que são mais simples, São moléculas em que eu tenho apenas a combinação dos orbitais do tipo S e P, Então são moléculas mais simples do que quando comparadas a outros modelos moleculares, algumas considerações, tá, para a gente poder analisar moléculas de atômicas, então homonucleares, tá? Homonuclear significa que é o mesmo núcleo, tá? Então a gente está falando de moléculas o quê? Do segundo período? Então seria L2, BE2, B2, C2, N2 e F2. Opa, esqueci aqui do O2. Opa, não ficaria aqui também não, Tá aqui. Do O2, tá? Então, primeiro, o número de orbitais moleculares é igual ao número de orbitais atômicos combinados, Então, repare que o número de orbitais que vão ser formados aqui moleculares é igual à soma dos orbitais atômicos combinados. Então, se eu combino dois orbitais atômicos, eu gero dois orbitais moleculares. Aqui também, novamente, dois orbitais atômicos sendo combinados, gerando dois moleculares. Se eu combino 6 orbitais atômicos, tem que me gerar 12 orbitais moleculares.
tá ok? A combinação, então, ela vai ser mais eficiente quando entre orbitais de energias similares, né? Então, por que o meu orbital 1s combina com o meu 1s do outro átomo, e não 1s de um átomo com 2s do outro, né? Por questão de similaridade energética, né? Eles estão em níveis de energia muito, muito longe uma da outra, tá? Então, essa combinação até pode acontecer, né? Nós vamos ter alguns casos que vão acontecer isso sim, principalmente quando envolver átomos heteronucleares, né? Entre átomos, ligações, né? Entre átomos diferentes. Mas não será uma combinação tão eficiente, né? A eficiência dessa combinação, né? Dessa formação dessa ligação química, ela vai depender, vai ser proporcional, vamos dizer assim, né? Ao quão próximos energeticamente esses dois orbitais estão, tá? Os dois orbitais, quando a gente fala, né? Orbitais dos átomos diferentes. A eficácia, né, também vai ser proporcional ao grau de sobreposição, né? Então nós vamos ver que eu posso sobrepor, por exemplo, um orbital P, né, a um outro orbital P, igual a gente estava vendo lá na teoria da ligação de valência, né? Quando essa sobreposição ocorre aqui de forma frontal, ela vai ter esses orbitais que estão sendo sobrepostos aqui de forma frontal, né, no mesmo eixo, vão ter um grau de sobreposição muito maior do que quando eu sobreponho, por exemplo, um orbital P que está perpendicular a esse plano de ligação, dessa primeira ligação, né? Que é aquela ligação que a gente viu como sendo a ligação π. Né? Então aqui o meu grau de sobreposição é diferente desse. Isso também vai ser, lógico, o grau de sobreposição dos orbitais também vai depender do átomo em si, tá? Então, o quanto que cada átomo permite, né, essa sobreposição desses orbitais, tá? Atômicos. E aí, quanto maior for a sobreposição, mais eficácia vai ser. Maior vai ser a redução energética do meu sistema. Então, por exemplo, se esses dois orbitais aqui, né, no caso aqui, esses dois S, tem um grande grau de sobreposição, a diferença de energia aqui entre a energia dos orbitais atômicos e a energia dos orbitais moleculares também vai ser muito maior. Então, quanto mais eficiente, significa vai ser maior a diferença energética. Ou seja, aí quanto menos energética for, né, quanto maior for essa diferença energética aqui, mais estável é a ligação química. Lembrando que essa mesma quantidade de energia que perde para formar um orbital ligante é a mesma quantidade que ganha para formar um orbital antiligante. Para poder preencher, né, os meus orbitais moleculares, a gente vai continuar considerando o princípio princípio de Pauli, né? Ou seja, que cada orbital, né, caiba no máximo 2 elétrons, e vamos continuar seguindo a regra de exclusão de Hunt. Ou seja, quando eu tiver orbitais moleculares degenerados, né, ou seja, orbitais moleculares de mesma energia, eu vou primeiro colocar elétrons desemparelhados para depois emparelhar esses elétrons. Nesses exemplos que eu passo que está aqui, né, esse exemplo aqui, eu não tenho orbitais moleculares degenerados, né? Aqui cada um desses orbitais moleculares estão num nível de energia, tá ok? Então daqui a pouco nós vamos ver um exemplo, né, que isso aqui pode acontecer. E por fim, que elétrons de caroço contribuem muito pouco. Então, por exemplo, aqui no caso, tá, essa representação aqui seria para a molécula Li2, né, como está aqui embaixo, tá? Molécula Li2. Então é a combinação do átomo de lítio com outro átomo de lítio aqui também. Cada átomo de lítio tem a configuração eletrônica do tipo 1s2, 2s1, né? Então posso ter aqui a combinação eletrônica dos seus orbitais 1s, né, formando aqui o orbital ligante sigma 1s, um orbital antiligante sigma asterisco 1s, e tenho também a combinação eletrônica dos seus orbitais atômicos 2s, né, que vão formar também o orbital sigma ligante 2s e sigma antiligante 2s, tá? E aí eu venho fazendo o preenchimento. Como que eu faço o preenchimento? Então agora eu formei os meus orbitais moleculares, né, a partir da combinação dos meus orbitais atômicos, e tenho um total de 6 elétrons para ser preenchidos, né, para ser distribuídos aqui. Então eu começo do menos energético para o mais energético, né, sempre nesse sentido de energia. Então eu coloco primeiro aqui no orbital sigma ligante, depois no sigma antiligante e por fim aqui no sigma 2s ligante. De forma que a configuração eletrônica, né, da minha molécula Li2 vai ser sigma 1s2, sigma 1s antiligante 2 também, sigma 2s 2, né? E aí fecha, né? Porque eu não tenho elétrons aqui no antiligante 2s.
Então, essa aqui é a configuração eletrônica da minha molécula Li2, né? Mas reparem que a ligação aqui, né, entre a sobreposição aqui dos orbitais 1s, elas vão contribuir muito pouco para a ligação química. Né? Por quê? Porque eu tenho elétron no orbital ligante e no antiligante. Então, é como se uma desfizesse a outra. Tá? É como, então, essa ligação, essa sobreposição, né, essa combinação dos orbitais 1s, ela contribui muito pouco para a ligação química do lítio. Tanto é que a ordem de ligação do lítio vai ser o quê? Elétrons ligantes, que dão 4, menos antiligante, que são 2, dividido por 2, que é igual a 1. Né? Então, ou seja, a ordem de ligação entre, né, na molécula de Li2 seria uma ordem de ligação 1. Né? E não... enfim, tá? Então, como é a ordem de ligação 1, né, repare então que essa ligação é como se ela, né, não existisse. Então, é muito comum em representações dos elementos a partir do segundo período, a gente não representar as combinações do subnível do caroço, sabe, do átomo, ou seja, das camadas anteriores. A gente sempre considera a camada de valência, né? No caso aqui do lítio, a camada 2s, o orbital 2s. A não ser que a camada anterior contribua para a ligação de alguma forma, né? Aí eu tenho que considerar ela, tá? O que não vai acontecer para os elementos do segundo período. De forma, então, que quando nós temos aqui, né, esqueci de fazer um negócio aqui, só um minutinho. Pronto. Então, o que acontece? Quando nós temos sobreposições orbitais, tá? Aqui nós vamos fazer uma relação interessante, tá? Com a teoria de ligação de valência, né? Então, quando eu tenho sobreposição dos orbitais s, né, nós já vimos, né, lá no caso do átomo de hidrogênio, como que isso pode acontecer. Então, vamos ver aqui como que vai acontecer a sobreposição dos orbitais p, né, que é o que vai diferenciar, né, do segundo período, com exceção do lítio e do berílio, né? Tanto para o lítio Li2 e Be2, eu considero apenas sobreposição do tipo SS, né? Então, o berílio também, né? Os seus elétrons estão no subnível 2s2. Então, vou fazer lá apenas a configuração eletrônica até o diagrama, né, de orbital molecular apenas para o 2s, né? Já a partir do boro, para B2, eu já preciso considerar o subnível P. Então, vamos ver aqui, né, como ficaria essa questão da sobreposição P, tá? Então, como nós vimos, os orbitais P, né, eles ocupam 3 regiões do espaço, né? Então, tem ele como se estivesse aqui no eixo Z, aqui no eixo X e aqui no eixo Y. Então, eu posso ter a sobreposição frontal, como nós vimos na teoria de ligação de valência, só que agora, diferente da teoria de ligação de valência, nós vamos considerar um orbital ligante e um antiligante. Então, a sobreposição, a combinação de dois orbitais, de dois orbitais 2pz, vão gerar dois orbitais moleculares, ligante e antiligante. Chamando a atenção que aqui para o antiligante, né, nós temos um plano nodal, né, que vai enfraquecer a ligação química aqui, né? Por isso que o antiligante também enfraquece a ligação química. Essa sobreposição, como ela foi frontal, pegando, né, fazendo aí uma referência, né, lá da teoria de ligação de valência, nós também vamos chamar esse tipo de ligação com essa simetria de ligação do tipo sigma, né, como nós já tínhamos visto lá na TLV, tá? Só que além desse orbital P, nós podemos também sobrepor, né, combinar os orbitais 2px e 2py. Nesse caso, as combinações serão laterais. Então, reparem que eu vou estar formando esse tipo de orbital ligante, né, as margens, né, ou seja, eles não vão estar aqui no espaço internuclear, né, os elétrons não vão ter sua densidade eletrônica aqui no espaço internuclear, né, mas sim nas laterais, tá? Mas esse aqui seria o meu orbital, meu orbital molecular ligante, e aqui o meu antiligante. Repare que com um plano nodal aqui no meio. Pegando também, né, como analogia, como referência lá do TLV, nós também vamos chamar esse tipo de sobreposição ou esse tipo de combinação de ligação do tipo π. Então, esse aqui vai ser meu orbital molecular π ligante e orbital molecular π antiligante. Aqui, né, é análogo à anterior, né, só que agora pegando o eixo Y. Então, também pode ter uma combinação formando aqui o meu π ligante e π antiligante, com um plano nodal entre eles. As ligações sigmas, né, elas tendem a ser menos energéticas e mais estáveis. Por quê?
por causa do grau de sobreposição. Lembra que nós falamos que quanto maior for a sobreposição dos orbitais, maior vai ser a estabilidade daquela ligação química? Então, como aqui eu tenho uma sobreposição muito mais eficaz, muito mais eficiente, então eu vou ter que a diminuição de energia, tá, para os orbitais do tipo sigma vai ser muito maior do que quando comparada com a π. O que isso significa? Significa que se eu tiver um diagrama, como está aqui, então se eu tiver um diagrama, essa combinação linear, esse aqui ainda não foi muito bom, deixa eu fazer outro aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho um diagrama, quando eu combino ali então um orbital 2pz, peraí, quando eu combino ali, por exemplo, o orbital 2pz, aqui 2pz com outro 2pz, isso aqui vai gerar então um orbital ligante do tipo sigma, que vai ter uma redução de energia muito maior do que os outros orbitais. Então, quando eu considero agora os outros orbitais p, né, que eu vou considerar aqui os orbitais p, tá aqui para cá também, tá? O px e py, esses orbitais moleculares gerados por eles vão ser menos energéticos, né, vão reduzir menos a energia do que o sigma, né, para formar aqui os orbitais moleculares do tipo π. Lembrando que eu vou ter aqui 2π, né? Vou ter o π aqui ligante, né? Referente ao 2p e aqui o outro 2p, tá? Esse π também, repare que eles vão ser degenerados, tá? Por que serão degenerados? Porque visualmente a gente percebe que a simetria dessa combinação linear é idêntica a essa simetria aqui, né? A diferença é que eles estão apenas em outros eixos, mas ambas combinações serão perpendiculares a essa primeira ligação aqui, essa primeira combinação, tá? De forma então que esses dois orbitais moleculares aqui formados, né, tanto o ligante quanto o antiligante, vão ser degenerados, né? Então vou ter aqui, né, a formação dos dois orbitais π ligante e, consequentemente, né, eu teria aqui em cima, né, a formação dos dois π antiligante e depois o sigma ligante aqui também, né? Porque a mesma diferença de energia é tanto para baixo quanto para cima. Então eu teria aqui o sigma ligante também, tá? Para os compostos B2, C2 e N2, há uma sobreposição entre os orbitais 2s e 2p, que vão gerar uma inversão desses orbitais moleculares, né? Então, no caso dos nossos... só um minutinho. Então, no caso aqui, né, quando eu tenho, devido à estrutura, tá? Porque no caso do B2 e do B2, C2 e N2, a diferença de energia entre o orbital S e P deles vai ser muito pequena, de forma então que eu posso ter uma pequena sobreposição do orbital 2s com o 2p, o que vai gerar uma inversão dessa ordem da energia de ligação, tá? Então, por exemplo, aqui, né, para oxigênio, flúor e neônio, eu vou ter então aqui a sigma ligante, sigma antiligante, aqui a sigma do 2p, agora aqui o 2s, né? Para 2p eu vou ter então aqui a sigma ligante e o π ligante. Aí depois viria aqui em cima, né? No caso, viria o π antiligante e sigma antiligante, ok? Só que no caso para B2, C2 e N2 eu vou ter uma inversão, porque vai haver uma combinação então desses orbitais SP, de forma que o sigma ligante, o 2s vai continuar a mesma coisa, né, basicamente, tá? Só vai mudar um pouquinho o nível, só vai reduzir um pouco mais a energia dele, porque como eu tenho a combinação aqui do 2s com 2p, então vai gerar outros orbitais moleculares, de forma que esse orbital 2p, ou chamar o sigma, né, esse sigma 2p, vai ficar mais energético do que o π, né, 2p. Então vai ter uma inversão, sabe? Para o boro B2, C2, N2, eu tenho que os orbitais moleculares π ligante é menos energético do que o sigma 2p ligante. Isso vai estar mais claro aqui nesse diagrama. Então é basicamente isso aqui, ó. Então, quando nós temos, né, os casos do lítio até o N2, né, do Li2 até o N2, eu tenho esse diagrama, né, em que eu tenho aqui então a combinação dos orbitais 2s, formando 2s ligante e antiligante, e a combinação dos orbitais p's,
formando aqui, né, o π ligante, sigma ligante, π antiligante e sigma antiligante. Então repare que a inversão ela vai acontecer apenas nesses dois aqui, né? Aqui eu mantenho igual o modelo lá do O2 e F2. Então para do GO2 e F2, na verdade do O2 até N2, tá? Aqui não está considerando o Ne2, né? Que é o do neônio. Mas até o neônio. Vai ser esse diagrama, né? Ou seja, sem alteração. Que eu tenho sigma 2s, sigma 2s antiligante, sigma 2p ligante, π 2p ligante, π 2p antiligante e sigma 2p antiligante, né? Aí antes, vamos só fazer aqui alguns exemplos, né, para a gente poder ver essa aplicação. Então, por exemplo, se eu quero fazer o diagrama, né, ver como seria a configuração eletrônica para a molécula N2, né? Vou pegar aqui o N2 como exemplo. Aí eu preciso lembrar que o N2 ele tem 2 elétrons nos seus orbitais 2s e 3 elétrons nos seus orbitais 2p. Então, pego o diagrama e venho agora distribuindo os elétrons. Então, eu tenho aqui 2 com 2, 4. Então, fica 2 aqui, né? Aqui eu tenho 6 elétrons, então vai ser 1, 2. Lembre de primeiro tem que colocar desemparelhado e depois emparelhar. 4, 5, 6. De forma que a configuração eletrônica, então, do N2 vai ser sigma 2s2, sigma 2s antiligante 2, π 2p 4, sigma 2p 2, né? Ordem de ligação do N2, ordem de ligação, né, do N2. Elétrons ligantes, 2, 4, 6, 8. 8 menos os dois antiligantes dividido por 2, que dá igual a 3. O que é condizente com a estrutura de Lewis, né? Uma vez que nós sabemos que o composto N2 realmente possui uma ligação tripla, né? Então essa ordem de ligação é condizente com essa estrutura de Lewis também. Fazer um outro exemplo aqui agora, usando o diagrama de K. Vou fazer o exemplo utilizando o O2, tá? Como exemplo. O O2, nós temos que lembrar então que a configuração dele é 2s2, 2p4. Então eu tenho 4 elétrons para distribuir aqui também, coloco os 4 elétrons e tenho agora 8 elétrons para distribuir aqui na parte dos orbitais moleculares p. Então eu coloco aqui 2, 4, 6. 2, 4, é 8, né? 2, 4, 6, 8. Pronto. Tá aqui a configuração então do O2. Então a configuração do O2 vai ser sigma 2s2, sigma 2s antiligante 2, sigma 2p, porque aqui é o contrário do nitrogênio, a gente está fazendo o contrário, 2, π 2p 4 e π 2p antiligante 2. Ordem de ligação: elétrons ligantes 2, 4, 6, 8 menos antiligantes 2, 4 dividido por 2, que vai dar então 4 dividido por 2 dá 2, que é condizente também com a estrutura de Lewis, que nós sabemos que o oxigênio, né, é formado por uma ligação dupla, tá? E aí aqui eu aproveito para chamar a atenção também de um outro detalhe da teoria do orbital molecular. Os compostos, deixa eu só apagar aqui, isso aqui que eu escrevi. Então o que acontece? Compostos moleculares, tá? Eles podem apresentar uma característica, eles também apresentam características, né, propriedades magnéticas, tá? Essas propriedades magnéticas, elas são observadas a partir de elétrons desemparelhados ou emparelhados, ou seja, é o fato do meu composto ter elétrons emparelhados ou desemparelhados que vai contribuir para essa característica magnética do meu composto. Sendo que o meu composto, então, ele pode ser paramagnético ou diamagnético. Compostos paramagnéticos possuem elétrons desemparelhados, e quanto maior o número de elétrons desemparelhados, maior sua característica paramagnética.
Já compostos diamagnéticos não possuem elétrons desemparelhados, né? Todos os elétrons deles estão emparelhados. E aí que entraria um problema. Por quê? O oxigênio gasoso, né, ou líquido, ele possui propriedades paramagnéticas. E aí quando a gente analisa ele pelas estruturas de Lewis, a estrutura de Lewis considera todos os elétrons do oxigênio emparelhados, né? Eu não tenho elétrons aqui desemparelhados. Então, a estrutura de Lewis e a teoria de ligação de valência não explicam, por exemplo, por que o gás oxigênio possui uma característica paramagnética. Mas quando a gente analisa a configuração eletrônica dos orbitais moleculares para o gás O2, a gente entende por que ele é paramagnético, né? Porque surge aqui, ó, nos orbitais π2p dele antiligante, dois elétrons desemparelhados. Isso, então, justifica o comportamento paramagnético apresentado pelo gás oxigênio, tá? Então, assim, é mais uma, né, contribuição que a teoria do orbital molecular ajuda a explicar e a entender, né, algumas características também de alguns compostos moleculares, beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco e qualquer coisa a gente volta a discutir lá no nosso atendimento síncrono, ok? Fiquem bem e até a próxima.